Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa boa estarmos juntos para ouvir a palavra nesta manhã. Então, vou me deixar para as apresentações posteriores, para que a gente possa juntos abrir a Bíblia, por favor, em João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. E nós leremos dos versos 1 ao 4. João capítulo 4, dos versos 1 ao 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Vamos ler juntos o versículo 4? E era-lhe necessário... Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Vamos orar. Deus bendito, nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus, a tua iluminação nesse momento. Pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro, fale conosco, instrua nosso coração e ajuda-nos a compreender a tua palavra. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu e minha família decidimos em 2021 ir para a África do Sul, onde nós passamos praticamente 1 ano e 3 meses. E nesse período na África do Sul, assim, sendo bem objetivo, nós passamos por uma base missionária, onde nós moramos 6 meses, e depois fomos morar em Stellenbosch. Depois eu mostro as fotos para vocês. Mas quando nós mudamos para Stellenbosch, eu tinha o desejo, não é? Afinal de contas, a gente estava lá primeiro para aprender a língua e depois para ter uma experiência missionária transcultural. Mas é muito difícil você servir em missões quando você não sabe falar a língua de um povo, não é verdade? É difícil você se comunicar, é difícil você expressar o que você deseja, abrir a Bíblia e assim por diante. Mas foi lá em Stellenbosch que eu tive a oportunidade de começar a ter essas experiências mais específicas, porque a língua inglesa já estava começando a fazer parte do nosso dia a dia, não é? E aí eu comecei a perceber em Stellenbosch que a maioria das pessoas que eu conhecia já conheciam Jesus Cristo. Eu ia falar de Jesus para alguém, a pessoa já sabia quem era. Eu ia para outra pessoa, a pessoa já era cristã. Eu ia para uma família, a família já conhecia. E eu comecei a ficar angustiado, pensando comigo, meu Deus, o Senhor me trouxe lá do Brasil para a África do Sul. Eu pensei que eu ia ser o Billy Graham das multidões. E de repente, eu chego aqui, todo mundo já conhece Jesus Cristo, não tenho o que eu acrescentar em nada. Passaram-se alguns dias, esse pensamento continuou muito frequente na minha cabeça, até que eu percebi que eu ia passando os dias e fui deixando esse assunto de lado. Num determinado momento, Dani e as mulheres da igreja que nós frequentávamos foram ter uma atividade lá com as mulheres, e eu estava com Samuel, na época Samuel entre um ano e pouquinho, e lá na África do Sul, homem não cuida de criança. Eu até levei a Dani para lá para ver se ela aprendia alguma coisa, mas não teve jeito não. Homem não cuida de criança, homem não faz nada, assim, no sentido de casa. Quando eu colocava a roupa no varal, por exemplo, as mulheres iam me parabenizar, porque afinal de contas eu estava sendo inovador para eles. E aí eu estava ali, enquanto a Dani cuidava das mulheres, junto com as mulheres, eu estava ali cuidando do Samuel. Ele precisou trocar a fralda, comecei a trocar a fralda dele, e nessa levanta uma senhora. E essa senhora veio conversar comigo, falou assim, olha, puxa, eu estou observando você aqui cuidando do seu filho, parabéns, viu? E ali começamos a fazer amizade. Essa amizade chegou ao ponto de eu convidá-la para tomar um café conosco, conheci a minha esposa. Aí ela nos convidou de volta para ir até a casa dela. Nós chegamos na casa dessa senhora depois de 2 semanas, e à medida que a gente foi conversando, eu perguntei, e aí, como é que vão as coisas? Como é que está a senhora? Ela, não, minha vida é muito boa, eu estou muito bem. E a gente foi conversando, até que depois de um bom tempo de conversa,
ela compartilhou conosco algo que nos deixou com o coração muito apertado. Aquela senhora havia sido a testemunha de um grande assassinato na África do Sul, motivo de jornais por mais de anos. Na África do Sul há muitos fazendeiros, e esses fazendeiros são muito ricos. A discrepância social é imensa na África do Sul. Ou você é muito, muito rico, ou você é muito, muito pobre. E essa senhora estava com uma dessas famílias de fazendeiros, quando entra na fazenda um carro com pessoas altamente armadas, colocam todas no chão e começam a fazer um assalto. Só que no decorrer do assalto, esses assaltantes, deram um tiro na cabeça do fazendeiro. E ela pensou ali que ela ia morrer. E o desespero, mas a fez pensar, meu Deus, quanto tempo falta para que eles também atirem em nós? Estava a mulher do fazendeiro, a segunda esposa no caso, e essa senhora que era muito amiga do casal. E no fim, eles foram embora. E o que chamou a atenção da polícia é que eles não levaram nada. O que os fez pensar que a intenção não era o assalto, mas o assassinato do homem. E no decorrer das investigações, isso foi comprovado. Aquela senhorita, que era casada com um rapaz, um senhor, era a segunda esposa dele, resolveu organizar o assassinato dele, para que ela pudesse fazer um testamento falso, passando todos os bens dele para o seu próprio nome. E aquela senhora, testemunhando tudo isso, já era o segundo ano que ela vivia atormentada com as lembranças e o medo, presa naquele passado, naquele dia. E eu perguntei, mas a senhora nunca pediu a alguém que orasse com a senhora que já foi à igreja? Ela falou assim, Luiz, eu até então não tinha dito que eu era pastor. Eu não gosto muito de pastores, sabe? Porque a última vez que eu fui numa igreja, o pastor começou a cobrar para fazer oração por mim. E aí eu comecei a pensar comigo, será que é assim que eu tenho que me relacionar com Deus? Toda vez que eu precisar de alguma coisa, eu tenho que ficar pagando para Ele? Naquele dia, eu pensei comigo, Senhor, se o Senhor me trouxe do Brasil para conhecer apenas esta mulher, já valeu toda a viagem. Porque a Bíblia diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Nós estamos diante de um texto em que o Senhor Jesus, diz o texto, precisava sair da Judeia e ir para a Galileia. E havia 3 caminhos possíveis para uma pessoa sair da Judeia e ir para a Galileia. Ou ela atravessava costeando o Mar Morto, ou ela atravessava costeando o Rio Jordão, ou a pessoa atravessava a Judeia para a Galileia, que é o caminho mais curto, mas fazendo esse caminho, ela necessariamente precisaria passar em Samaria. E se você conhece um pouco da história bíblica, você sabe que um judeu jamais passaria em Samaria, pelas diferenças culturais, pela diferença religiosa. Era um povo que eles tinham uma certa aversão, então eles não queriam muito papo com os samaritanos, não. Era um povo que ancestralmente era o mesmo povo, mas porque se misturaram com religião, com outras religiões de outros povos, eles não queriam muito contato. Mas o que nos chama a atenção agora é que o Senhor Jesus, quando decidiu sair da Judeia no norte para ir para a Galileia no sul, ele decidiu passar por Samaria. E o texto diz por quê. O que está escrito no versículo 4 mesmo? Por que Jesus decidiu passar por Samaria? Porque era necessário. Era-lhe necessário passar por Samaria. E eu me pergunto, por que era necessário? Porque havia o desejo de Deus de alcançar uma única mulher, ir ao encontro de uma única pessoa, uma pessoa que socialmente era considerada moralmente não muito idônea. Uma moral questionável, uma reputação duvidosa, alguém que não era provavelmente uma pessoa que as pessoas paravam para conversar na rua. Afinal de contas, essa mulher saiu para buscar água no poço por volta de meio-dia, um horário impróprio, dado o sol de quase 50 graus sobre ela. Mas ela vai justamente num horário que ela pudesse não olhar para ninguém,
porque ela evitava até mesmo olhar diretamente no olho de alguém, dada a sua vida reprovável. E Jesus, a despeito do que pensam, a despeito de tudo que possam imaginar sobre ele, foi ao encontro daquela mulher, porque lhe era necessário. Por isso, nesta manhã, irmãos, eu quero pensar, nessa breve devocional, acerca do seguinte tema: nós somos chamados para alcançar os inalcançados. Nós somos chamados para ir ao encontro de pessoas que não estão aqui, pessoas que não vêm, que não têm coragem sequer de entrar nesse templo, pessoas de moral duvidosa, ou até mesmo pessoas com uma reputação inquestionável, dada o seu papel, a sua posição social. Mas o fato é, essas pessoas são filhas ou filhos não alcançados, e você e eu, à semelhança de Jesus, fomos chamados pelo nosso Mestre para ir ao encontro dessas pessoas. Por isso, chamados para alcançar os inalcançados. E a primeira lição que eu quero destacar nesse texto é que para que a gente alcance os inalcançados, nós precisamos ter, em primeiro lugar, a disposição de amar. A disposição de amar a pessoa. Quando eu olho, por exemplo, para o mundo hoje, o mundo tem aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Pessoas que vivem, por exemplo, nos lugares mais afastados da nossa civilização, mais distantes possíveis. Gente que mora no meio do deserto, nas mais altas montanhas, no meio de florestas, ou até mesmo em grandes megalópolis, em grandes cidades, que estão ali, vivendo ali, de diversas religiões, pessoas brancas, negras, pardas, vermelhas, diversos tipos de cores e credos, ou de condições financeiras distintas. E a Bíblia diz que o amor de Jesus é capaz de, em meio a essa multidão toda de gente, de diferenciar cada um dos seus filhos. Deus é aquele capaz de olhar para essa grande multidão e reconhecer cada um dos seus filhos, porque não à toa o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo me amou e se entregou por mim. Ou seja, do mundo inteiro, Cristo foi capaz de olhar fixamente sobre a minha vida e dar a sua própria vida em meu lugar, em seu lugar. E é por isso que você está aqui nessa manhã. Então, o evangelista João agora, nosso escritor, reuniu 2 exemplos e colocou um ao lado do outro. No capítulo 3, ele trouxe a história de quem mesmo? Meu tempo é curto, se o pastor falar que eu tenho que sair, é melhor vocês me ajudarem para eu sair daqui logo. Quem que está no capítulo 3? Nicodemos. E no capítulo 4? A mulher samaritana. João, o evangelista, coloca um ao lado do outro agora. No capítulo 3, um, no capítulo 4, o outro. Com que finalidade? Quando a gente coloca uma pessoa alta e uma pessoa baixa, uma do lado da outra, o que a gente quer fazer? Comparar. Muito bem. O pessoal aqui é bom de Bíblia, hein? Já dá para trabalhar com hermenêutica. João está comparando agora. Nicodemos, um homem rico. A mulher samaritana, pobre. Nicodemos, letrado. A samaritana, provavelmente sequer sabia ler. Nicodemos, homem conhecedor da lei. A mulher samaritana vem fazer perguntas teológicas para Jesus, porque não conhecia absolutamente nada de Bíblia. O homem, mulher, um homem com uma moral ilibada, uma mulher com uma moral duvidosa. Como que ele chama? Nicodemos. Como que ela chama? Nós sequer sabemos o nome dela. João está comparando 2 pessoas completamente distintas e dizendo assim: o evangelho de Jesus é para homens e mulheres, é para brancos e negros, é para ricos e pobres, é para doutores e iletrados. O evangelho de Jesus é para qualquer pessoa que deseja ter paz com Deus. E é por isso que João mostra Jesus pregando um dos seus mais lindos sermões a Nicodemos: quem não nascer de novo não herdará o reino dos céus. E também mostra a mulher samaritana ouvindo de Jesus um dos mais bonitos sermões de Jesus: quem tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Irmãos, nós estamos diante de um texto que Jesus
teve a disposição de sair de onde estava, passar pelo lugar mais difícil para si e para os seus discípulos, para alcançar uma mulher, porque Jesus a amava. Amar alguém que ele nunca tinha visto. Amava alguém que estava numa situação completamente distinta da dele, mas ele a amava. Amor aqui não é um sentimento qualquer que a gente tem no coração e eu vou até lá. Não. Amor é a disposição de servir, de ir ao encontro, de cumprir o desejo de servir ao máximo e, se for necessário, inclusive, deixar o centro religioso e andar dias para isso, eu o farei. E Jesus o fez. Então, para que nós alcancemos os inalcançados, em primeiro lugar, nós precisamos amar essa pessoa. E eu sei que isso é difícil, porque em geral as pessoas que a gente precisa alcançar são aquelas que a gente não tem muito carinho por elas, não. Às vezes estão jogadas nas ruas, não cheira muito bem, são pessoas que têm uma vida complicada, às vezes está impregnada de cigarro na camisa, mas são as pessoas que Deus nos deixou para amar e ir ao encontro delas. A segunda lição é que, para que a gente alcance os inalcançados, eu preciso renunciar meu conforto, minha vida. Não à toa o Senhor Jesus Cristo disse que quem quer vir após Ele, que negue a si mesmo, renuncie-se a si mesmo. Jesus aqui estava renunciando à sua cultura, porque jamais um homem em público falaria com uma mulher, sozinha. E detalhe, sendo ele mestre da lei, mais estranho é. Ele renuncia à sua cultura religiosa, ele renuncia a todos os preconceitos da época dos judeus com os samaritanos, ele não está ligando muito para o que pensam sobre ela ou do que pensarão sobre ele de ir ao encontro dela. Ele renuncia, aliás, todo o conforto que ele tinha de permanecer onde estava, próximo dos seus queridos, num lugar onde já tinha alimento, conforto, próximo da sua mãe. Ele renuncia a tudo isso para atravessar e ir para uma cidade chamada, como é que chama mesmo? Sicar. Sicar era chamada a cidade dos bêbados. Um judeu que entrasse em Sicar teria que fazer todo um ritual de purificação, porque ele já estaria contaminado só pela esfera de pecado da cidade. Era assim que eles acreditavam, não que fosse real. Se um judeu pegasse num copo de alguém que bebesse água ou pinga, que era assim que eles chamavam, ele ficava 7 dias sem poder ir à igreja, ao templo. Tamanha a resistência que eles tinham aos samaritanos, mas em especial ao povo daquela cidade. E quando Jesus pede água para essa mulher, ela pergunta assim: mas cadê o seu balde? Cadê o seu copo? Com o que o senhor quer que eu pegue água? O que vocês imaginam? Jesus queria usar o balde dela, renunciando inclusive o seu padrão de limpeza, o seu padrão de higiene, porque ele tomaria no mesmo copo que ela. E olha que nem era tempo de pandemia ainda, né? Sabe, quando a gente fala de alcançar pessoas, eu estou falando de renúncia, disposição de amar e renúncia do que a gente entende por solene, correto, limpo e confortável. Mas Jesus aqui estava disposto a isso. E ele foi ao encontro daquela mulher porque lhe era necessário alcançá-la para a glória de Deus. Há uma terceira e última lição nesse texto. Nós somos chamados para alcançar os inalcançados. E para isso, eu preciso ter a disposição de amar, o sacrifício de renunciar e, por fim, o desejo ou o propósito de restaurar a pessoa. Sabe, este, na minha opinião, é um dos maiores encontros de Jesus com alguém. Porque nessa história, nós vemos Jesus nos ensinando que nós somos sedentos. Não era só aquela mulher que era sedenta por algo ou por Deus. Mas Jesus está dizendo que todo ser humano possui uma sede interior
que nada ou alguém é capaz de saciar. Não. É algo que nós desejamos e queremos mais, e nada sacia. E Jesus está dizendo assim: eu sou o único capaz de saciar a sede humana. Eu sou o único capaz de tranquilizar o seu coração. Eu sou o único capaz de trazer paz à sua alma. Talvez você que me ouve nesta manhã seja uma dessas pessoas que, ainda que sentadas aqui todas as manhãs ou todas as noites de domingo, permanece inquieto na sua casa, não tranquilo, procurando por algo que você talvez nem sequer tenha encontrado. Mas o que Jesus está dizendo é que o grande valor da nossa vida não está em nós mesmos, e que a capacidade de saciar o nosso coração não será encontrada no nosso trabalho, por mais ativo que você seja, ou ativa. Não será encontrado ou encontrada em relacionamentos, em homens e mulheres. Não será encontrado num propósito de vida como a criação de filhos, porque afinal de contas, depois de 20 anos, esses filhos crescem e eles vão continuar a vida deles, e você vai voltar a ficar em casa lá, vazio ou vazia. O que Jesus está dizendo é que a única coisa capaz de saciar a sede do nosso coração é Ele próprio. Ele é aquele capaz de vir ao nosso encontro e de dizer: olha, quem beber de mim, quem me colocar em primeiro lugar na sua vida, colocar todas as outras em segundo, terceiro, quarto plano, quando vocês forem capazes de colocar as prioridades no lugar certo, nem mesmo a religião de vocês é capaz de saciar a sede de vocês, mas eu sou. Portanto, quando nós desejamos alcançar alguém que não foi alcançado, eu preciso ter muita clareza disso. O mais importante para essa pessoa não é a roupa que eu vou falar para ela vestir, ou o costume religioso que ela vai aderir, ou as práticas, a maneira como ela vai orar. Isso é importante também, mas não é o mais importante. O mais importante é ela abraçar Jesus Cristo como o Senhor da vida dela. É tê-lo no seu coração como o Senhor de todas as coisas. Eu fico pensando que hoje nós, porque a igreja é nossa, nós estamos comemorando 41 anos de existência. 41 anos em que esta igreja foi plantada aqui. E os irmãos e as famílias dos irmãos foram alcançados por pessoas que no passado tinham clareza do seu chamado. Essa igreja permanece aqui e permanecerá até o dia que o Senhor Jesus Cristo retornar, para que cada pessoa, cada filho do Senhor Jesus, cada filha amada de Deus nessa cidade, que ainda não tenha sido alcançada, possam vir a ser, porque haverá irmãos aqui desejosos de ir ao encontro daqueles não alcançados. À semelhança do nosso mestre, pessoas que vão aonde ninguém foi. O texto termina com Jesus concluindo aquele diálogo e os discípulos chegando e de repente se admirando. Está lá no versículo 27. Se admiraram, mas essa admiração não era bem uma admiração, era uma estranheza. Eles olharam assim: poxa, Jesus falando com uma mulher, tomando da água dela. Mas eles ficaram em silêncio, esperando o que vai dar. E no final eles puderam testemunhar que aquela mulher, ela saiu dali e ela foi à sua cidade e ela disse: gente, eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele que sabe tudo da minha vida, será ele porventura o Cristo? E ela retorna com toda a cidade, e essa cidade o convida para ficar, e eles ouvem a Jesus, e eles desejam aprender de Jesus. Irmãos, eu ouvi uma vez do reverendo Hernandes, e concordo com ele quando ele disse: quem não evangeliza precisa ser evangelizado. Essa mulher demonstra para nós que no momento em que ela abraçou a fé, ela imediatamente começou a falar de Jesus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu sinto que nos últimos anos nosso coração está cheio de política, nosso coração está cheio de jogo de futebol, mas o desafio,
ou da novela das 8, ou da vida dos outros. Mas o nosso desafio é encher o nosso coração da presença de Jesus. E com isso, derramar Jesus por onde nós passarmos. À semelhança dessa mulher, que recém-abraçada na fé, depois do encontro sincero com Jesus, saiu dali transformada. Deus nos abençoe, ajude o nosso coração a também olhar para esses lugares aqui em torno de Boituva e ver os nossos irmãos e irmãs que ainda não foram alcançados para a glória de Deus. Amém. Uma coisa importante. A última foto para mim, por favor. Antes de eu concluir, vocês lembram que eu falei da moça lá da África do Sul? No final de 4 meses que nós tivemos de conversa e relacionamento, antes de nós irmos embora, eles vão mostrar a foto dela para vocês. A penúltima. Não, eu digo depois do sermão. Tem as considerações finais. É uma foto que a gente está, eu, a Dani e uma senhora na cafeteria. Essa senhora, depois de um tempo que nós tivemos juntos, olha lá, antes de nós irmos embora da África do Sul, ela falou assim: Luiz, vocês não podem ir embora sem que a gente tome um café primeiro. E ela veio nos agradecer pelo tempo que nós passamos juntos. Ali nós oramos. Hoje ela já está na Europa novamente, embora ela more na África do Sul, mas ela tem a graça de, assim como nós, ter o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida e do seu coração. Irmãos, há muitos irmãos como ela aqui em Boituva. Nós precisamos ir ao encontro deles, pela graça de Deus.